é um carro que, como o Dário falou, não é o mais potente, não é o mais caro. No interior ele é um Sandero, ele continua sendo um Sandero por fora, mas na pista ele faz o que poucos fazem. Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal da Bravos Performance. Hoje estamos com um carro que particularmente eu gosto muito, né? É como o pessoal fala, um hot hatch de respeito. Então é um carro 2.0 aspirado, muita gente não conhece o poder que esse carro tem e ele se passa apenas por um Sandero, enquanto na verdade não é nada parecido com um Sandero normal. É um carro totalmente diferente, muito divertido por sinal, que vocês vão conhecer um pouco mais agora aqui com a gente. Esse carro do meu amigo Ronaldo. Pessoal, estou aqui com o Ronaldo. Ele que é o proprietário desse carro, ele pegou esse carro basicamente 0 km e o carro já veio pra cá, né? Então ele foi um dos primeiros Sanderos, se eu não me engano, a circular aqui pelo Rio. Me lembro que na época o carro dele era o número 5, 3 da lista do grupo de Sandero lá, de tão pouco que tinha na época. Então ele foi um dos primeiros aí que pegou o carro e eu conheci o carro através dele na época, né? O carro ainda era bem original, nada parecido com o que está aqui hoje. E eu conheci o carro quando, no final de semana, o Ronaldo me chamou para ir para um track day em São Paulo e a gente foi junto. Na época o carro ainda era 100% originalzinho, tinha só... nem lembro se tinha remap na época. Mas se eu não me engano ainda não tinha nosso remap. A gente foi apenas para curtir o track mesmo. Então chegou lá, foi quando eu vi o real potencial desse carro, né? Foi quando eu andei na pista. Então fazendo o track day, eu consegui ver o quão divertido é esse carro. E às vezes as pessoas olhando de fora, quem não conhece, não entende, nunca andou, nunca teve contato com alguém que já teve um, não faz a menor ideia do que esse carro é capaz. Os primeiros passos desse carro foi onde a gente desenvolveu bastante nosso remap de Sandero RS, ele foi nosso cobaia, lá no começo quando a gente estava abrindo a Bravos, então a gente desenvolveu juntamente com o pessoal da Armada aqui no Rio de Janeiro esse mapa. Então na época o carro tinha apenas o catch delete, não tinha coletor ainda, e filtro in box, e o escapamento. E aí fizemos a reprogramação. Eu lembro que na época extraímos cerca de 5 cavalos de roda além do que já tinha ganho com o catch delete, filtro e escape. Então, um carro aspirado, 5 cavalos de roda é um resultado satisfatório, né? Principalmente quando você não tem um turbo compressor para empurrar. Bom, então depois de curtir bastante o carro, eu falo depois da gente curtir, porque literalmente eu já dividi muito esse carro com o Ronaldo em track day. Então depois a gente curtiu bastante o carro com o setup padaria, o Ronaldo começou a investir um pouco mais, né? Então vou deixar ele contar como é que foi esse passo após o nosso primeiro track day, onde a gente realmente descobriu o potencial do carro, como era divertido em track day. Pra você ter um exemplo, tem muito Sandero RS hoje em dia que vira na frente de Golf GTI em pista, enfim, de carros muito mais fortes. E aí galera, tudo bem? Meu nome é Ronaldo, sou o dono aqui do Sandero RS, né, do Baia aqui, como a gente costuma chamar aqui na loja, né? E acho que a grande palavra desse carro aqui que traduz bem o que a gente fez, o projeto desse carro é custo-benefício. Como o Dário falou, esse carro desde o início ele sempre foi pensado para track day. Esse carro ainda é meu único carro, mas hoje eu uso muito pouco no dia a dia. Então, desde o início ele sempre foi pensado para track day, então eu já fui progressivamente montando ele, pensando que ele é um excelente custo-benefício. O que a gente vai ter aqui de modificação, o que foi feito primeiro foi o remap, né? A gente foi até para um track day sem remap, porque na época não tinha mapa ainda, a gente estava desenvolvendo. Então, o carro era muito novo, né? Tinha acabado de lançar, enfim. Exato. Pouca gente conhecia o real potencial do carro. Esse carro foi para track day, ele tinha 500 km, menos de 1000 km, então acabou sendo meio que uma fase de teste até desenvolver o melhor mapa possível. Então, uma das primeiras modificações
foi o remap, e aí mais ou menos na mesma época veio molas e espaçadores, que tem os espaçadores dianteiros aqui de 25 mm e atrás de 13 mm. Bom, então depois da mola, do remap, do short shifter, veio o escape completo, é um escape completo de inox com 2 abafadores da Magnaflow. A ideia era realmente testar um escape que fosse mais de performance de fato e não tanto de barulho, então ele nem é o carro mais barulhento, digamos assim, dos RS. A gente teve que trazer os abafadores de fora, porque na medida que a gente queria não tinham no Brasil, então, enfim, foi um processo um pouco demorado, mas que no final acabou sendo satisfatório. E aí depois, mais recentemente, a gente passou para mudanças um pouco mais, menos comuns, né? Menos comum. A gente mexeu no câmbio, botamos o diferencial de deslizamento limitado, projetado também pelo Bruno Ordonez lá do Ordospec. O carro ficou um tempão em Minas, esperando chegarem as peças, testamos, montamos. E aí também tem uma embreagem com reforço de molas e de carga ali. De interior a gente vai ter cinto de 6 pontos da Sabelt, temos os bancos da Sabelt, um banco da Sabelt também. No track, como eu ando com o carro eventualmente no final de semana, com a minha filha também, eu deixo o banco de trás preso e o cinto só amarrado, sem usar ele no dia a dia. Então no dia a dia eu uso o cinto comum e os 6 pontos ficam por baixo do banco. E de parte estética temos também os faróis feitos pela LM com duplo projetor. Acende os 4, como vocês vão ver aí nos takes da gravação. Acende os 4 projetores juntos, com baixo e alto nos 2. Na parte de suspensão a gente tem também um trabalho na torre ali para regulagem de cambagem, né? Esse carro não tem nada pronto, digamos assim, um camber plate que vai pegar um pouco mais de cambagem. Então, para a gente deixar o carro um pouco mais solto de traseira, é necessário botar um pouco mais de cambagem na frente. Então a gente fez uma catraca ali com regulagem de cambagem na frente, pega até 6 graus e pouco, então a gente eventualmente usa 5 graus dependendo da pista. Então tudo isso pensado realmente na melhor dinâmica do carro. Numa palavra para definir ele seria visceral. É um carro que, como o Dário falou, não é o mais potente, não é o mais caro. No interior ele é um Sandero, ele continua sendo um Sandero por fora. Mas na pista ele faz o que poucos fazem, sinceramente. Então, para você ter uma experiência de tocada, uma experiência de dinâmica igual a desse carro aqui, você tem que gastar muito, muito mais do que você tem gasto nesse carro aqui. Bom, galera, apresentamos um pouco aí o Sandero do Ronaldo. Espero que vocês tenham gostado de como o carro como ele se tornou. É uma pena a gente não conseguir ter gravado desde 3, 4 anos atrás a evolução completa do carro, mas pelo menos o resultado final até então, né, que a gente não vai parar por aqui, vocês estão sabendo e estão vendo como é. Queria agradecer ao Ronaldo mais uma vez por ter vindo aqui, ter tirado o tempo dele para vir aqui na nossa loja, na nossa casa, gravar com a gente, apresentar um pouco do carro. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do Sandero e um dia a gente se encontra aí nas pistas pelo Brasil. Um abraço!